E Simone é minha aluna, foi minha aluna, minha orientando de TCC. Muito bem. Está na UFSC agora. Gente, bom dia. Hoje é dia 3 de junho de 2025. A nossa reunião do grupo de pesquisa LET, Letramentos, Educação e Transculturalidade. E aí, sempre, ou prioritariamente, na primeira semana, na primeira terça-feira de cada mês, a gente tem o nosso encontro aqui do grupo. Eu sou o professor Sérgio Ifa, um dos líderes do LET, e hoje nós temos a honra e o prazer de ter dois doutores, um doutor e uma doutora recém, não é? Então, temos a apresentação do professor Rosanil e da professora Joyce, e as teses foram premiadas, e ontem estivemos, né, na UFAL para receber um certificado físico de melhor tese de 2022 para o Rosanil e a melhor tese do programa para a Joyce. E não vou dar muitos spoilers, eles vão falar de do trabalho que eles fizeram, mas o importante é o registro nosso aqui no grupo tem a importância de deixar registrado aqui em vídeo, não é, o trabalho deles. Eu sei que é muito pouco, né, 30 minutos para eles explicarem, falarem um pouco da dissertação de uma pesquisa que levou 4 anos. No entanto, isso também é para dar a vocês um pequeno gostinho e depois vocês irem ler a tese que está lá no repositório da UFAL, não é? Então, assim, mas esse registro é fundamental porque a gente está num mundo em que as pessoas parecem que querem coisas rápidas, prontas, não é? E entender um pouco. Então, a gente vai dar conta disso, mas é claro que a gente não vai dar tudo, né? Então, a gente vai pedir, se interessarem, pode tirar dúvidas aqui com eles hoje, e também mais tarde, ou, né, se quiserem ler, para vocês lerem a tese deles lá. A premiação das melhores teses e dissertações é uma coisa recente na UFAL. Por um lado, é muito bom, porque mostra, né, reconhece as teses e que precisamos dar visibilidade, né, para os trabalhos científicos que a universidade produz. Por um outro, é uma pena, né, que trabalhos anteriores tão bons quanto não foram premiados, e a gente vai tentar fazer jus, pelo menos as que nós produzimos, as brilhantes teses e dissertações que produzimos aqui do grupo, não é? Ao longo desse ano, teremos a presença dos nossos mestres e doutores falando um pouco sobre as suas pesquisas. Bom, sem muitas delongas, eu vou falar um pouquinho do Rosanil, que está aqui, né? Ele fez o mestrado comigo em 2016 e ele... Só falar um pouquinho, depois você detalha mais, tá, Rosanil? Ele estudou português como língua adicional. Então, a gente recebeu algumas pessoas, estudantes do exterior, e aí ele fez um curso, e foi esse curso que ele investigou no mestrado. No doutorado, ele quis uma coisa completamente diferente, ou não tão diferente assim, aí ele pode explicar um pouquinho. Ele voltou a estudar espanhol, né, investigar espanhol no ensino fundamental 2 em uma escola pública, que é uma tese muito interessante que ele vai detalhar para vocês. E desde 2023 ele é professor do IFAL, no campus Batalha. A Joyce, ela entrou para nós aqui no programa em 2017, fez mestrado com o professor Paulo Stella, fez algumas disciplinas, uma ou duas comigo, e aí a gente já começou o namoro e o meu interesse pela pesquisa que ela fazia na época. E aí depois ela fez, né, prestou o doutorado, e aí sob a minha orientação, e em 2023 ela defendeu, não é? E ela é professora da UNEAL desde 2015. Corrija-me se eu estiver enganado. Então vamos fazer o seguinte. Rosa, você se apresente, fale algumas outras coisas além do que eu já falei, ou detalhes que eu já mencionei, e depois aí você tem 30 minutos para falar da sua pesquisa, tá bom? E depois aí a gente vem com a Joyce, e as perguntas
por favor, não é, façam, anotem e façam lá no final, tá? Para a gente Tá ter certo. tempo de escutá-los e refletirmos e aí pensarmos em perguntas. Rosanil, é contigo então. Obrigado pelo aceite, sei das suas tarefas e agradecido demais. Muito obrigado, Sérgio. Primeiramente, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, não é? Falar sobre a minha pesquisa é algo que me deixa sempre muito orgulhoso. Eu sou muito orgulhoso do Rosanil que participou, que se envolveu nessa pesquisa. Sérgio está na minha tese, Sérgio sabe bem os desafios que eu encontrei, até mesmo sobre a minha própria docência, né, as minhas verdades como professor, e eu fui ressignificando, e até hoje eu venho ressignificando, né? Eu tenho uma relação com a UFAL de muito afeto, né? Até estava comentando até com os colegas que eu acho que o IFAL nunca vai substituir a minha relação com a UFAL, né? Desde a graduação, desde 2010 até o doutorado. Então, essa pesquisa representa muito isso sobre afetos, né? Então, mais do que pesquisa, ou estar com pesquisa também, não é? A relação de afeto. Então, essa premiação, acho que simboliza muito isso, né? A minha relação com a Universidade Federal de Alagoas, né? Que eu defendo com unhas e dentes e que, de fato, me transformou no professor que eu sou hoje, no cidadão que eu sou hoje, enfim, né? Como o Sérgio muito bem falou, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, inclusive com a sua orientação, né? E aí eu voltei agora no doutorado para tratar sobre o ensino de espanhol como língua adicional. E nesse momento, né, vou compartilhar com vocês, eu sou sempre, Sérgio sabe que eu sou muito prolixo, né? Eu gosto muito de conversar a respeito da minha pesquisa, mas hoje eu trouxe para vocês, né, uma conversa a respeito da minha tese de doutorado. Essa conversa é intitulada Sempre Pensando a Pesquisa, Percursos Decoloniais de Professor Pesquisador em Revisita à Própria Tese. Tá? Antes de iniciar a minha apresentação, só quero contextualizar esse espaço que eu estou agora. Tá? Eu estou agora no IFAL, Campus Batalha, inclusive estou na sala de informática, então qualquer coisa que aconteça, instabilidade de internet, ou alguém entra aqui de supetão, é porque eu estou no laboratório de informática, tá? Temos algumas questões em relação à estrutura do campus. E um outro ponto, sempre que eu olhar aqui para a esquerda, é porque eu estou com duas telas, então aqui eu consigo ver vocês, e aqui à esquerda eu vejo a minha apresentação, então sempre que eu olhar à esquerda é porque eu estou vendo o outro monitor, tá bem? Bom, e aí, quando o Sérgio me convidou, né, eu sinto muita saudade de participar efetivamente de pesquisa. Agora, eu estou muito envolvido com gestão aqui no campus, estou à frente do núcleo de gênero, diversidade e sexualidade aqui do IFAL Campus Batalha. Também estou no comitê de ética, né, justamente que gerencia e participa daquela avaliação da plataforma Brasil, por qual todos nós passamos. Eu estou aqui no IFAL, faço parte desse comitê. Então, por isso que normalmente não estou tão assíduo, né, nos encontros do Grupo Leto, mas pretendo retornar, né, algo que eu gosto muito, e trabalhando com outras questões que não estavam presentes, por exemplo, na minha tese, né. E aí, quando eu estava organizando essa apresentação para vocês, né, eu fui revisitar a minha tese, de fato, por isso faço menção isso ao título. E aí, quando eu estava mexendo na minha tese, fazendo umas leituras para relembrar alguns detalhes que eu queria compartilhar com vocês, eu encontrei essa apresentação. Eu não sei se Sérgio lembra, ou quem estava presente lembra, essa aqui foi a minha apresentação de defesa, né? E aí, eu sou uma pessoa muito imagética, né? Eu gosto muito de imagens. E aí, a primeira imagem da minha apresentação, quem estava no dia pode lembrar, foi justamente essa aqui. Vou ver se vai aparecer para vocês agora. Essa daqui, né? E aí eu disse, não, trago novamente a mesma apresentação que eu fiz na minha defesa, né? Há 2 anos, né? Em 2022, quase 3, né? E aí, para contar um pouco para vocês sobre esse percurso, né? Alguns percursos da minha pesquisa e como se deu essa pesquisa, o que ela buscou, entre outras questões, tá? É claro que muitas coisas vão ficar para um próximo momento, então vou tentar dar foco ou concentrar de fato nos resultados, né? Ou de fato nas experiências que que estiveram presentes naquele momento, tá? Que se consolidaram na tese. Então, esse é um momento muito simbólico. Esses aqui eram os meus alunos participantes da pesquisa, alguns deles, não é? Inclusive, era um momento de pandemia, a época, logo após a pandemia. Esse foi um dos encontros que nós tivemos após a pandemia, porque toda a pesquisa ela foi realizada de maneira online, tá? Muito bem, então isso aqui é uma fotografia, né, de fato, uma foto que representa aquele momento da pesquisa, tá bem?
E qual era a minha tese? Qual o título da minha tese, né? Era Caminho de uma Pedagogia Decolonial nas Aulas de Língua Espanhola, né? Uma experiência no ensino fundamental 2 de uma escola pública e periférica em Maceió, né? Então, essa pesquisa, ela trata muito sobre afetividade, ela trata muito sobre o compromisso social, sobre construção de conhecimentos outros, né? Trata sobre denúncia, que é muito importante nós denunciarmos as nossas feridas coloniais, né? Mas, mais do que isso, né, que é justamente as pesquisas decoloniais talvez tenham que propor, né? Não é uma regra, mas é como eu vejo, que é quais são as maneiras que nós podemos fazer para nos curarmos essas feridas coloniais, né? E aí a minha pesquisa vai nesse sentido. Então, a minha apresentação ela tem este roteiro, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha agenda de vida, né? Porque a pesquisa está totalmente envolvida com a minha vida, então a pesquisa é um posicionamento político, né, organizado, e aí eu vou falar um pouquinho sobre os meus objetivos da tese, a metodologia, tá? Eu não vou ser muito detalhista na parte de metodologia para não ser enfadonho, tá? Vou falar sobre as minhas afinidades teóricas, tá? Foi assim que eu chamei a fundamentação teórica do meu trabalho. Algumas narrativas pensantes, que é justamente o que ocorreu na pesquisa, né? Os dados, os resultados que nós podemos obter. Eu falo no plural nesse momento, porque não somente eu, mas os meus alunos, meu orientador, meu grupo de pesquisa, que à época discutiu também a minha pesquisa e opinou e trouxe algumas sensibilidades, né, para aquele momento. E algumas reflexões finais, tá? Bom, sobre a minha agenda de pesquisa, né, ou seja, quais são as ações, o que é que eu busquei com essa pesquisa, né? Primeiramente, pensar a escola como espaço para intervenção, né? Então, a escola é espaço de transformação, então, ali nós não estamos apenas expostos a conhecimentos para que nós possamos replicá-los, né? Mas sim que possamos transformar a nossa realidade. E assim eu trago uma perspectiva de uma escola não normalizadora, que busca reproduzir ideias de forma binária, por exemplo, ou de formas que buscam colocar esses seres em caixinhas. Não, vamos pensar outras maneiras de viver a escola, de construir conhecimentos. E claro, né, já que estamos no programa de Linguística e Literatura, mais especificamente isso da área de Linguística, e como pensar em ensinar língua de uma maneira diferente, né? Aprender língua de uma maneira diferente, enxergar a língua de uma maneira diferente, né? Essa tese também é uma representação da resistência, né? E aí eu faço um jogo de palavras com a palavra resistência, né? Do ensino de língua espanhola, porque nós sabemos que a lei, né, 11.161, se não me falha a memória, de 2005, ela foi revogada, né, que era conhecida como a lei do espanhol. Então, hoje nós não estamos entre as línguas estrangeiras ou adicionais do currículo, né? Nós somos uma opção, né? E nós sabemos que a opção no Brasil é lida de maneira que não deve estar presente no currículo, né? Então, é uma resistência, né? Estamos também pensando em uma escola pública, humanizadora e ciente pensante, e aí eu trago um conceito, né, de Fales Borda, que é um cientista colombiano, que fala do ciente pensamento, né? Que é a união dos sentimentos, das emoções, com a racionalidade que nós imaginamos que a pesquisa deva ter, né? E, claro, pensando na educação como uma política plurilingüe e intercultural. Bom, e qual foi o objetivo da minha pesquisa, né, da tese? Foi investigar, por meio do ensino e aprendizagem de espanhol como língua adicional, que vou chamar de ela na pesquisa, o processo de desenvolvimento de uma pedagogia colonial, né? Não a pedagogia, uma possibilidade, né? Com 2 grupos de estudantes nos anos finais do ensino fundamental, sextos e sétimos anos à época, né? De uma escola pública e periférica de Maceió no contexto de distanciamento social, tá? Um dos meus objetivos específicos e as questões que eu busquei levantar foram essas, né? Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas era justamente avaliar essa experiência de ensino, analisar as possíveis repercussões, ou seja, o que é que isso de fato implicou ou reverberou nas ações ou nos pensamentos dos participantes da minha pesquisa, né? E, claro, explorar aí, a partir dessas repercussões, quais eram os traços e as marcas de um possível desprendimento, né, nesse processo das orientações colonialistas, por exemplo, na forma de enxergar o mundo, enxergar a língua, enxergar a nós mesmos. Tá? Bom, e qual foi a metodologia dessa pesquisa? Né? Eu sintetizo a metodologia nesse quadro, tá? Para que vocês entendam um pouquinho. Bom, foram 29 participantes dessa pesquisa, que eram estudantes dos 6º e 7º anos do ensino fundamental 2. Eu estava como professor pesquisador.
A pesquisa aconteceu entre maio e dezembro do ano de 2020, tá? E a escola participante foi a Escola Municipal Doutora Elizabeth Anne Lira Lopes de Farias, conhecida apenas como Anne Lira, que é uma escola que fica no bairro do Benedito Mendes, tá? E quais são os problemas que eu encontrei aí, tá? Problema em itálico aqui, né? Quais são as questões que nós devemos refletir quando nós visualizemos esses dados e a situação em que ocorreu essa pesquisa, né? Primeiramente, que ela ocorreu, essa pesquisa, uma modalidade remota, em decorrência da pandemia da Covid-19, não é? Um problema que nós tivemos foi em relação à conexão com a internet e o celular, né? O público, que eram essas crianças, eles normalmente não têm computadores, não tem conexão para que nós pudéssemos fazer, por exemplo, uma aula assíncrona, então essas aulas ocorriam de maneira assíncrona, né? E especificamente pelo WhatsApp, né? As conversas, a aula toda, todos os encontros ocorreram via WhatsApp, que era a plataforma que eles tinham acesso, né? Até mesmo às vezes para abrir um PDF, eles não tinham memória para abrir um PDF, então tirava print de atividade para mandar em forma de imagens no grupo, né? Então esse foi o nosso espaço, né? E por isso, claro, consequentemente, havia algumas restrições pedagógicas, porque era o que eu tinha à mão à época, né? E, claro, umas limitações na acessibilidade, então, algumas acessibilidades elas não puderam ser tão aprofundadas, porque eu não estava no contato olho no olho com os estudantes naquele momento, então, o que eu pude sentir nessa pesquisa, o que eles me proporcionavam nos momentos pelo WhatsApp, nas atividades que eles me enviavam, né? E também em alguns contatos de maneira privada, né? No WhatsApp. E, claro, consequentemente, né? Os registros de pensamento eram limitados. Então, eu não conseguia vê-los, né? Em pessoa. Eu via o que eles produziam, o que eles me entregavam, né? Bom, e como é que as aulas aconteceram? Então, aqui à direita, né? A condução das aulas. As aulas, inicialmente, iríamos trabalhar vários temas, mas durante todo o ano letivo de 2020, a gente trabalhou com racismo, tá? E, claro, porque à época houve algumas questões que aconteceram, né, que teve repercussão internacional, né, como o caso de George Floyd e tantos outros, né, aqui no Brasil. Então, nós começamos o projeto para iniciar com essa discussão durante um mês, né, 4 encontros, considerando que é um encontro semanal, e acabou se estender durante todo o ano, né? Então, todas as nossas aulas tiveram como tema o racismo, né? As atividades eles realizavam, me entregavam por meio dos formulários Google, então era por meio dessa plataforma que eles me enviavam, e claro, as discussões via troca de mensagem no WhatsApp, né? Então era um trabalho muito árduo, porque uma aula, por exemplo, um encontro, meu celular tinha mais de 1.500 mensagens, por exemplo, né? E aí eu salvava no final de cada aula, e antigamente, não sei se funciona assim, até mesmo para ter digamos, o script da conversa, não fazia referência às conversas anteriores. Então, eu tinha que olhar pelo WhatsApp e olhar também nos meus registros para ver se as interpretações do que eu estava fazendo estavam condizentes às mensagens que apareciam, né? E como instrumento de geração de dados, foram as conversas via WhatsApp, né, os meus diários reflexivos e todas as produções dos alunos, né? Além das conversas que aconteciam, né, que, como eu falei agora há pouco, são os registros dessa plataforma, né? Bom, como metodologia, não é? Eu caminhei pela investigação na ação participativa, não é? Que é conhecida como IAP, né? E aí, qual é a diferença básica entre a IAP, por exemplo, e a pesquisação, né? A pesquisação, digamos que a IAP é como se fosse uma forma mais comprometida da pesquisação, né? E quanto à pesquisação, que é uma metodologia de pesquisa que foi criada, se não me falha a memória, por um alemão, um estadunidense, não é? A IAP, ela tem um compromisso muito explícito, né, com a educação popular. Ela busca esse desmantelamento da hegemonia colonialista intelectual, né, do colonialismo intelectual. Então, existe um comprometimento explícito, né, da participação das camadas populares, né? Então nós podemos ver aí uma questão de militância muito forte e esse compromisso de lutar contra as forças hegemônicas de poder, né? E aí mais especificamente também o colonialismo intelectual. Então, por isso que me sensibilizou muito essa proposta desse colombiano, né, que é Fales Borda, e claro, busca romper categoricamente, né,
Isso nas palavras de Fales Borda, com essa lógica moderno-colonial, né? E, claro, para também valorizar as outras formas de se pesquisar no contexto latino-americano, né? Considerando que o autor, né, dessa metodologia, da criação dessa metodologia, é um colombiano, tá? E, claro, existe também uma mobilização a partir dessa metodologia de uma coletividade, né, sistemática e resistente a todas essas questões. Então, não é algo paulatino, é algo paulatino, e pouco a pouco, lógico, e, claro, buscando uma perspectiva de que as camadas populares elas sejam protagonistas da construção de saberes. Bom, e claro, meu trabalho foi de natureza qualitativa e interpretativista, e aí eu trouxe também a reflexão, uma possibilidade de uma linguística aplicada militante, né? E aí hoje eu penso um pouquinho a respeito desse militante, né? Será que seria o melhor termo para isso? Seria uma linguística aplicada ativista, né? E aí, porque existe umas ressalvas entre militante e ativista. Mas, à época, né, eu trouxe essa concepção e foi essa que eu desenvolvi. Bom, e quais foram as minhas afinidades teóricas, né? E aí, quando eu penso sobre afinidades teóricas, à época eu trouxe essa imagem, não é? Normalmente, quando a gente lê autores, e pelo menos eu acredito que fui dessa maneira até o mestrado, talvez, nós muitas vezes acessamos os autores ou lemos textos, artigos, mais variados gêneros, né? Para a construção de uma pesquisa, e a gente não está muito preocupado quem são essas pessoas. A gente se apega ao sobrenome da pessoa, e aí a gente não sabe quem é de fato, né? Quais são as suas vivências, quais são as suas perspectivas, e muitas vezes acabamos reproduzindo esse colonialismo intelectual, né? E aí eu tive a dedicação de buscar a imagem dessas pessoas, e que são as pessoas que estão compondo a minha tese, né? E aí, essas aqui são algumas delas, né? As mais representativas, as que apareceram com mais notoriedade. E aí, justamente, quem são essas pessoas, né? Então, eu quis aqui enfatizar também, não somente os conhecimentos, digamos, originários, digamos assim, tá? Não gosto muito dessa palavra, mas originários da concepção de decolonialidade, né, como é a rede modernidade e colonialidade, mas também os nossos pesquisadores. Temos aqui o Sérgio, temos aqui o Simon, a Selma e tantos outros aqui do grupo, inclusive evidenciando essa realidade local, né, seja alagoana, seja brasileira, né? Temos a Kelly, que também esteve presente na minha banca. Lá à esquerda nós temos o Bakhtin, né? Temos Paulo Freire, enfim, todos esses contribuíram para fazer essa costura, né? Por isso que eu chamei de afinidades teóricas, porque talvez, a princípio, ou seja, alguns deles não são da área de linguística aplicada, mas dialogaram e contribuíram para construir essa linguística aplicada, que eu chamei de linguística aplicada militante, né? Então, essa é a cara, digamos, teórica da minha tese. Bom, e aí eu trago uma pequena reflexão a respeito disso, né, dessas afinidades teóricas. Eu não vou ler todo esse trecho, mas algo que me chamou muito a atenção de Surma Palermo, né, que é uma teórica argentina, se me falha a memória, e algo que me chamou muita atenção no seu texto é que existe, né, ela diz aqui ao final, existe uma excessiva circulação teórica e pouco se difunde o que se faz, né? Então, é muito fácil a gente encontrar vários trabalhos que discutem a perspectiva decolonial, mas hoje estamos numa crescente de trabalhos que difundem práticas, né? Quais são as práticas que deram certo, as que não deram certo, como aconteceram, como é possível romper esse ciclo, né, de colonialidades. Então, partindo disso, eu desenvolvi a minha tese, né, como uma maneira de mostrar uma possibilidade de estudar e ensinar línguas adicionais, né? E aí eu trouxe para vocês esse excerto, né, que eu trouxe na época era no Prelo, porque de fato a tese não tinha sido publicada ainda. Então eu vou ler só um trechinho, uma parte dela, para que eu possa contextualizar o que é que eu quis dizer com esse trecho, tá?
Diz aí, o evidente necessita ser endossado. Não há receitas nem manuais para empreender uma educação colonial, né? Então, se nós queremos uma receitinha para poder aplicar, não existe essa receita, né? Ela é construída. Por isso que o contexto é muito importante para que nós possamos, né? As realidades dentro e de fora das salas de aula, situadas no contexto que circunscreve esse espaço escolar, precisam ser catalisadoras das vivências com a língua. Não obstante, quaisquer que sejam as alternativas ou os modos outros de conhecer que sejam concebidos, todos eles devem caminhar na contramão do extrativismo escolar, que foi outra ideia que eu trouxe também, né? Que nós normalmente buscamos. Normalmente os nossos estudantes veem a escola como um espaço de distração, né? Eu vou lá para extrair conhecimento. E aí, normalmente, não vem com essa perspectiva de que eu posso contribuir com esse espaço escolar, eu também sou protagonista, né? Eu também construo conhecimento, eu aprendo, claro, eu também acolho, mas também eu levo, né? E essa foi a perspectiva que eu busquei trazer nessa tese, né? Agora, vamos ao principal, como eu falei para vocês, sobre as narrativas cientipensantes, né? E aí, na minha tese, houve 11 episódios, né, que ilustraram essas narrativas cientipensantes, e aí elas circularam a partir desses 3 grandes, vou chamar de eixos, tá? Que foi a afetividade, você perceber que é um texto muito emocionado, muito afetado, né? Existe o compromisso social, né, com a pesquisa, inclusive com a transformação de realidades, principalmente daquelas que estão à margem na sociedade. E, claro, estamos falando sobre ensinar língua, né? Sobre construção de conhecimentos, né? E aí eu gostaria de enfatizar um projeto que nós conseguimos construir, tá? Que foi o projeto Me Mensagem Tainara. Eu não sei se vocês conhecem a Tainara, né? A Tainara foi uma professora, à época, em 2022, que sofreu racismo, né? Um ato racista, por uma diretora de um colégio particular aqui em Maceió, né? Então, naquela época, estávamos discutindo sobre George Floyd, toda aquela ebulição, e eu percebi no meu contato com os alunos que eu enxergava o racismo como algo distante, algo que tem no Rio de Janeiro, né? Que a gente discutiu um texto que falava sobre umas crianças que foram vítimas de preconceito racial, algo lá nos Estados Unidos, mas eles não enxergavam isso na porta da escola, na sua comunidade, não é? E aí, quando eu soube desse caso, eu resolvi trazê-lo como um caso a ser estudado pela gente de um caso racista, né? E aí a professora Tainara, ela foi inclusive homenageada na Câmara de Vereadores de Maceió, né? E o que aconteceu? Eu propus aos meus alunos que nós pudéssemos construir mensagens de solidariedade, né, a Tainara. Então conhecemos a sua história, nós discutimos vocabulário em relação a esse tema, nós discutimos textos que traziam essas perspectivas em relação ao como o racismo está presente na nossa sociedade, né? E aí, a partir disso, eles também assistiram uma reportagem, mandei um link para eles da reportagem que tratava sobre Tainá e tive a proposta de escrever mensagens para ela como uma atividade, né? Só que um aluno, a minha perspectiva inicial foi, eles vão fazer as mensagens, eu vou ver se eles produziram bem, não é? Vou dar um feedback a esses estudantes. Aí houve uns 2 alunos que falaram, as mensagens, a gente vai escrever as mensagens para a Tainara, né? E o meu medo foi, será que eu vou conseguir levar essas mensagens para a Tainara? Eu não tinha pensado nisso inicialmente, né? E parece uma coisa tão óbvia, né? E a gente também muda aquela perspectiva da atividade, né? Uma atividade, um aluno escreve uma carta, escreve um projeto, enfim, que no final o interlocutor final é o próprio professor. A gente fica circulando no próprio gênero a atividade, né? O aluno produz algo que o professor confere e dá um feedback, né? E aí nós conseguimos, e aí os próprios alunos trouxeram essa possibilidade de extrapolar o gênero atividade tradicional, né? E aí quando eu disse que iria tentar, né, de fato, entrar em contato com Tainara, eu já estava desesperançada, porque eu pensei que Tainara não iria responder a minha mensagem, e quando disse que Tainara receberia essas mensagens, aí eles se empolgaram, né? Então, veja, mesmo à distância, aqui são algumas das produções que eles fizeram. Eu não fiz nenhum tipo de limitação em relação ao gênero, então eles poderiam escrever uma carta, poderiam fazer um desenho, enfim, que eles estivessem livres para, inclusive, utilizar a língua espanhola, né? Então, a partir dos conhecimentos que eles gostariam de expressar. Então, poderia ter uma prática translíngue, português e espanhol, contanto que eles utilizassem alguma coisa em espanhol. Então, o espanhol chegou como um desafio, não como uma imposição, tá? Bom, e aí, a partir disso, tivemos a ideia de construir um livro para Tainara, tá?
E aí o livro teve essa estrutura, tá? O livro ele possui, inclusive, está disponível, tá? Vocês conseguem encontrar ele na internet. Então eu fiz essa, digamos, essa estética, não é? E aí tinha aqui em cima, vocês podem ver que existe a mensagem do aluno, depois a foto, para mim era muito importante que a Tainara soubesse quem são esses alunos, né? Que eles pudessem ver os rostos desses alunos, né? Para gerar uma relação de muito mais proximidade, afetividade, não é? Então tem o nome deles, a série e a idade, né? E aí nós conseguimos construir esse livro, né? Então o livro teve essa capa, eu vou mostrar para vocês, que eu também já mudaria, porque essa imagem eu encontrei na internet e eu mesmo produzi a capa, hoje eu não faria isso, né? Então, muitas coisas eu busquei desconstruir nesse processo, né? Umas eu consegui mudar ainda no processo, outras eu não consegui, né? E, claro, o livro também ele teve uma repercussão na rede municipal, né? Que, inclusive, saiu na página da rede municipal de Maceió, né? Do projeto que nós realizamos. E aí, como é que nós iríamos fazer, né? Haveria um momento de culminância em relação a esse momento, que a Tainá pudesse estar conosco na escola, mas lembre-se que era pandemia. Os alunos não poderiam ter um momento síncrono, porque eles não tinham como estar presentes, né? Não tinham dados móveis para poder termos uma videochamada com Tainara. Então, eu pedi que Tainara enviasse um vídeo para esses estudantes, por isso que eu gostaria de saber se ela tinha lido, né? Até porque Tainara ficou como símbolo de referência da luta antirracista e como uma personagem de relevância, né? Que ela tem vários seguidores, né? Ela ficou muito conhecida à época, né? E aí ela mandou um vídeo, tá? Eu não vou mostrar o vídeo a vocês, porque demoraria bastante. O vídeo é curto, mas por conta de todo o tempo. Eu só mostrar um iníciozinho para vocês, da Tainara falando. Olá, galerinha do Admira, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Tainara Silva. Mas é porque a maioria me conheça, porque vocês fizeram um trabalho incrível, um livro com o professor José Miro. Bom, e aí, claro, deixei só um trechinho para vocês, se vocês quiserem assistir a essa mensagem de agradecimento, ela está disponível no YouTube, tá? Tem 2 minutos e 29 segundos, tá? Bom, depois, é claro que eu queria me reunir com esses estudantes, né? A Prefeitura de Maceió propôs uma reportagem, e aí eu chamei esses alunos para a escola, então estávamos todos com máscara, para que pudéssemos ter esse momento já autorizado pela Organização Mundial da Saúde, e aqui no Brasil também. E aí foi um momento muito legal que nós fizemos uma roda de conversa, e aí uma aluna compartilhou um momento que ela vivia de racismo na própria família, né? A avó não aceitava como neta, por ser uma mulher negra, né? Uma menina negra. Isso me surpreendeu muito. E uma aluna, né, naturalmente, não foi algo planejado, ela se levantou e pediu para dar um abraço, né? E aí essa foto foi feita pela equipe da Prefeitura de Maceió. E, claro, uma aluna também teve que ter bastante protagonismo, ela deu uma entrevista, né? Essa entrevista eu não tive conhecimento dela, gente, já busquei com a Prefeitura de Maceió, eles não sabem onde é que está esse vídeo, eu gostaria muito de tê-lo também, né? Então, essa pesquisa teve uma repercussão, né? Lá tanto na escola quanto na rede municipal. Bom, aqui tem uma produção de uma das alunas, né? Já estou chegando no meu tempo. E eu trouxe um exemplo, né? Que a Inara, ela escreveu a mensagem ali em português, ela se sentiu mais à vontade para escrever a mensagem dela em português, mas no final, nas hashtags lá embaixo, né, em uma delas ela utilizou o espanhol, né? Então, para mim, mais do que o espanhol, especificamente, a gente busca transformar vidas, que o espanhol esteja presente aí também. E aí, nessa depoimento, né, a aluna conta que ela conta um relato sobre, inclusive, uma perspectiva até decolonial, né? Vou ler só um trechinho para vocês da mensagem que ela escreveu para a Tainara, né? Ela escreve o seguinte: quando eu assisti a reportagem, eu fiquei muito triste, pois me lembrou uma situação que aconteceu comigo. Uma amiguinha me disse que não queria ser mais minha amiga, pois eu era feia e negra, né? E ela coloca aí com marca-texto, letras garrafais, né? Nossa, eu fiquei muito triste, pois não esperava isso dela, né? E mais legal vem na sequência, né? Ela diz: mas eu fiquei surpresa com essa atitude de preconceito dela, pois a mãe dela, e ela grifa, né? A mãe dela também é negra. Então eu perguntei: você não gosta da sua mãe? Pois ela tem a mesma cor que eu, né? E eu achei fantástico esse posicionamento da aluna, né? Esse posicionamento crítico, né, dela. E a ambição é uma criança de 11 anos, né?
Então, essa perspectiva de pensar sobre racismo e as suas relações na sociedade, né? Então, colocou a própria coleguinha em reflexão sobre a sua própria atitude, né? Bom, aqui existe outra, então, essa aqui é a aluna, ao contrário da Inara, né? Ah, é a mesma aluna, tá, gente? Para que vocês possam acompanhar o processo, né? Quando a gente fala de processo, a gente não quer o produto inicialmente. Então, alguém poderia dizer, nossa, a sua aula é de espanhol, mas ela fez o texto em português. Mas, gente, há um processo a respeito disso, até que a aluna se sentisse confortável. Então, essa aluna, Inara, você pode perceber que a esquerda é o texto em espanhol. No final do ano, que a gente deve ter uma atividade para discutir a que pessoas, né, no final do ano, elas gostariam de expressar gratidão em relação a esses momentos que eles viveram na pandemia, não é? A que eles gostariam de agradecer, né? Eu vi um movimento, eu vi uma atividade na Espanha que alunos escreviam mensagens para os bombeiros, para os médicos, né? E eu gostaria de saber a quem eles gostariam de agradecer. E vocês podem perceber que nesse segundo texto, a mesma aluna que a Inara, ela se sentiu à vontade para expressar tudo em espanhol, né? Então, olha como foi o crescimento dela, essa construção de afeto em língua espanhola, né? Que inicialmente não aconteceu, mas pôde acontecer, né? E quando a gente pensa em crescimento, né? Amadurecimento intelectual, inclusive, nesse caso, no contato com a língua espanhola, né? Se consolidou aqui no final, né? Bom, e claro, né? E o mais legal quando a gente pensa em atividades, nesse movimento de transformar realidades, é que extrapole a sala de aula, né? Que o aluno ele possa ter essa perspectiva antirracista, né? Também fora do espaço escolar. E aqui foi a Tainara que me mandou um print, não é? De uma aluna que buscou a Tainara nas redes sociais, veio contar, não é? Olha o que ela escreveu. Boa noite, professora. Eu só vim aqui falar que eu sou uma das alunas da Escola Nilira e vim dizer que eu amei o vídeo de agradecimento. Então, olha o impacto, né, de um vídeo que teve na vida dessa aluna. Né? Ela ficou super agradecida. Ela viu que o texto dela teve a função, de fato, que se buscou, que ela escreveu uma mensagem para a Tainara, não ficou apenas comigo. E ela disse, o vídeo de agradecimento da senhora, fiquei muito feliz por saber que a senhora gostou de cada mensagem, né? E aí a mensagem que eu fiz foi com muito carinho. Nossa, até hoje me arrepio quando vi essa mensagem, né? E aí a Tainara me mandou, né? E foi a mesma aluna, a Inara Beatriz, tá? E claro, né? E uma outra imagem que simboliza um pouco desse processo, né? Essa aqui foi uma outra aluna, que foi a Cleciane Vitória, tá? Eu pergunto o que ela, voluntariamente ela veio falar para mim que adorou a aula, né, à distância, e aí no finalzinho eu pergunto o que ela mais gostou da aula, né, e ela colocou do diálogo de várias coisas, né? E eu gostaria de saber que coisas eram essas, né? Aí eu pergunto, teve algum especial? E ela fala o diálogo, né? Então, veja, a oportunidade de expor opiniões, de conversar a respeito, numa perspectiva unilateral, né? Que o professor expõe e o aluno recebe. Então, ela pôde dialogar, isso me impactou muito, né? O diálogo. Bom, e aí, no final do ano, né? Vou mostrar para vocês outra atividade, né? Essa foi outra atividade que o aluno traz aqui uma prática translingüe, né? Ela coloca espanhol, coloca português, coloca inglês. Eu fiz uma reflexão nisso na minha tese, mas não tenho tempo, vocês são convidados a ver. Inclusive, tem até um artigo publicado com isso. Tem também essa que é a mensagem de um aluno que ele não estava totalmente alfabetizado, né? Mas a mensagem dele era a seguinte: assim o arco-íris nunca se separa, assim tem que ser a gente. Isso foi o que ele escreveu, né? E aí me trouxe uma reflexão filosófica muito profunda, né? Se a gente pensar, a gente não tem como ter o arco-íris faltando uma cor. E assim ele vê a humanidade, olha, sobre as diferenças. Se você tirar uma cor, não é arco-íris, né? Então, mais uma vez, incentivando a diversidade, né? Nesse caso, especificamente, estamos discutindo sobre o racismo, né? Bom, e aí, finalizando agora as narrativas sentipensantes, né? Uma aluna, né, que foi a Débora Birella, lembra que eu falei para vocês a respeito das mensagens de gratidão, né? Então, muita gente escreveu para o pai, para a mãe, para o irmão, para a avó, né? E uma aluna escreveu para mim, e eu fiquei muito feliz com essa mensagem, eu não esperava de fato, né? E foi tão bonita porque ela fez a mensagem em espanhol, né? Não que se tivesse em português seria menor ou seria menos especial, né? Mas ela escreveu em espanhol e mais ainda, além de mandar a mensagem escrita, né, a fotografia da imagem, ela mandou um vídeo falando em espanhol. E eu quero compartilhar com vocês, tá? Esse vídeo. Que não entrou na tese porque não tem como ver o vídeo, mas eu acredito que eu deixei o link em algum momento, tá?
Não sei se vocês conseguem escutar. Ah, tá muito baixo, né? Bom, o que é que ela diz nessa mensagem, né? Que ela escreve o seguinte: Rosanil, essa mensagem é para você porque você me ajudou muito a entender mais o espanhol e eu gosto muito de você. Sei que o senhor é meu professor favorito, eu gosto muito do senhor novamente e também quero agradecer a minha família por estar comigo em casa todos os dias, cuidando de mim e a minha irmã. Eu quero sair pronto, né? Aqui, ela escreveu ao pé da letra fugir, né? Mas ela queria sair desse ambiente de distanciamento social, né? Bom, e finalizando, né, a minha apresentação a respeito da tese, eu acho que travou um pouquinho, acho que já volta. O que é que eu fiz, né? Eu vi uma tese que foi de uma travesti, de uma professora travesti lá do Sul, e ela colocou na tese dela uma capa, né? Isso me chamou muita atenção, porque normalmente foge muito do gênero. E como eu sou uma pessoa muito visual, eu disse, eu vou colocar uma capa na minha tese também. E aí, a Glaucia Larne, que é uma aluna que ela aparece, inclusive, numa das filmagens que eu mostrei para vocês, ela é uma aluna que desenha muito bem, esses desenhos eram fantásticos. E aí, quando nós voltamos já para a escola, né, lembre-se que ela foi minha aluna durante os 6º e 7º anos, e aí, nesse ano, que foi 2022, ela não era mais minha aluna, ela estava no 8º ano, e eu pedi que ela desenhasse para mim, fizesse um desenho do que ela considerava, do que ela conseguiu aprender, ou o que ela lembra das nossas aulas no distanciamento social, né? Eu não pedi que ela escrevesse nada em espanhol, não pedi nada específico. Eu disse a ela que seria uma capa do meu trabalho da universidade, expliquei para ela o que era uma tese, né? E aí deixei por conta dela, né? Então, inclusive, não pedi nenhuma orientação em relação a horizontal, vertical, nada. E aí, o que mais me chamou a atenção, quando eu fiz uma análise do desenho dela, foi o quanto as discussões sobre o racismo foi muito importante para ela, né? Vocês podem perceber que a parte central do trabalho da imagem, não é? Ela coloca aí que nós aprendemos as profissões, parte do corpo, alimentação. Aqui embaixo, a gente pode perceber também sobre as pessoas com necessidades específicas, né? Pessoas com deficiências. Então, podemos ver o quanto isso reverberou no que ela aprendeu nas aulas de espanhol, né? Lembrando que ela foi minha aluna em 2020, 2021, e em 2022, ou seja, 2 anos após aqueles nossos primeiros encontros, 2020, né, que foi o período da pesquisa oficialmente, o que ficou para ela, né? Bom, e com isso, finalizando a minha fala, o que é que eu aprendi, né? E aí eu trago um excerto, né, da pesquisadora, acho que é a Lúcia, acho que travou um pouquinho, né? É a pesquisadora Lúcia Souza, né? E aí eu vou ler esse trechinho para vocês, tá? Sinto que as histórias de todos eles e todas elas e os seus imbrincamentos fortaleceram em mim um autoletramento de resistência, né? O qual evidencia que, ainda que não se perceba ou não sejam valorizadas, há no cotidiano uma reinvenção de práticas e uso de linguagem que os sujeitos realizam e que estão ancoradas, sobretudo, nos referenciais e na história de vida das pessoas. Foi o que mais me chamou a atenção, que a gente conseguiu consolidar nessa pesquisa, né? Com elas e com eles, os meus alunos à época, aprendi a ser um professor, um pesquisador e um cidadão mais, com um olhar mais atento, né? Uma escuta e uma fala mais sensíveis no tratamento com o outro, né? Então, as histórias desses sujeitos e as ressonâncias delas fizeram-me ainda mais valorizar a importância do contar e do afeto no exercício do meu compromisso social e fortalecer em práticas o reconhecimento dos meus traços identitários, principalmente aqueles que ainda não ocupam, né, ou que ocupam espaços de exclusão ou subalternidade. Nesse caminho, passei a interessar-me mais por histórias, né, e o que eu chamo na minha tese de histórias endereçadas, né, que não são histórias genéricas, são histórias que têm endereço e que são direcionadas a alguém, né, como foi a história de Tainara. Bom, aqui são algumas das referências que eu coloquei nessa apresentação específica, na tese, lógico, há várias outras. E
Muito obrigado, gente, pela escuta. Eu sei que ultrapassei 7 minutos do meu horário, mas é isso que eu consigo compartilhar com vocês hoje. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, eu estou à disposição para conversar. Tá certo, Rosa. Muitíssimo obrigado. Como é interessante, né, a gente fazer releitura dos nossos trabalhos e ver outras, né, ter outras reflexões. Obrigadíssimo. Vamos lá, agora, Joyce, você se apresente, fale outras coisas que eu não falei da sua caminhada, da sua breve, que eu resumi aqui a sua caminhada no PPGLL, e aí fale das suas atuações atuais, do que você quiser falar, compartilhar com a gente. Obrigado por ter aceito, Joyce. Oi, gente, bom dia a todos, todas e todos. Eu gostaria de pedir ao André, por favor, para colocar o meu slide que eu enviei para ele. Quero dizer da minha alegria de estar aqui, participando desse momento. Gostaria de participar mais, mas eu acho que a vida depois do doutorado é mais corrida ainda, né? Exatamente. E aí a gente tem muita coisa para dar conta e acaba que eu não consigo, mas prometo que eu vou buscar um espaço maior na minha agenda para eu poder estar aqui. É um espaço maravilhoso para a gente estar se atualizando, compartilhando. E ontem ficou muito evidente a potência desse grupo, né, na nossa premiação. Eu fiquei muito feliz com o prêmio, mais feliz ainda em participar de um grupo tão potente, né, tão cheio de conquistas, de pesquisas, de solidariedade mesmo, porque não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo mesmo. Eu lembro que o meu processo de escrita foi um processo construído, né, com o LET, né, e Rosanil também, e apresentando seu texto, e ouvindo, e aí cada apresentação nova tinha sempre a opinião do outro que era considerada. Então, eu considero, sim, um trabalho coletivo, né? Então, palmas para nós todos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha tese, e eu também revisitei a minha tese e vi como eu faria diferente em muitos pontos. E hoje eu estou dividindo ela em algumas apresentações, porque eu não consigo apresentar tudo que eu fiz. A minha tese é muito robusta, né? Eu não consigo apresentar tudo em 30 minutos. Então, o que eu faço? Quando me pedem para apresentar minha pesquisa, eu faço, ou eu separo um item da pesquisa. Por exemplo, no mês passado eu apresentei a uma disciplina do Fabrício, do professor Fabrício, do professor Daniel, lá na USP, a questão da autoetnografia. E aí eu foquei somente na autoetnografia. Então, hoje eu vou falar sobre a pesquisa de modo geral, sem adentrar muito nos tópicos que foram trabalhados, mas eu acredito que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de ler a minha tese, e aqueles que não tiveram, eu acredito que depois dessa apresentação vão ter um pouco de curiosidade para poder aprofundar um pouco mais ainda. Então, a minha pesquisa é intitulada Práticas Decoloniais na Formação Inicial de Professores de Inglês, Reflexões Autoetnográficas de uma Professora Formadora. Eu fui orientada pelo professor Sérgio Ifa, entrei em 2020 e concluí o trabalho em 2023. André, pode passar. Então, alguns de vocês me conhecem, mas outros não, então deixa eu me apresentar. Eu sou uma mulher branca, nordestina, alagoana, sertaneja, lá do interior do Traipu, às margens do Rio São Francisco. Sou professora de língua inglesa há 15 anos, quase 16 anos, né? Sou professora do curso de Letras em Inglês, da UNEAL, no campus 1 e no campus 3. E sou filha de motorista, dona de casa e mãe de 2 meninas, da Elise e da Alice, de 8 e 4 anos. Bem, eu costumo dizer que a minha pesquisa ela nasceu entre amor, raiva e dor, né? Ela nasce de perspectivas pessoais, sociais e políticas e também profissionais. Então, inicialmente, lá em 2019, eu perdi meu pai, né? Meu pai foi a pessoa que mais me incentivou a estudar, né? Buscar, através dos meus estudos, uma perspectiva de vida melhor, né? E quando meu pai faleceu, eu fiquei sem chão, fiquei desnorteada, porque era a pessoa que me guiava, né? E foi pensando em como honrar a sua vida,
que eu entrei no doutorado, porque ele era a pessoa que estava sempre me incentivando a buscar sempre mais através dos meus estudos. Naquele período, parecia que havia uma nuvem negra sobre o Brasil, né? Foi um período em que a gente teve um aumento significativo de violência contra mulheres, negros, o cenário político educacional também foi muito afetado. Nós, professores, né, éramos vistos como vilões, né? Nós tivemos aí um aumento das escolas militares, o projeto de escola sem partido, enfim, tudo aquilo me fez pensar como uma professora poderia, no seu local, eu, professora de línguas, poderia, no meu local, mudar, de certa forma, aquela realidade, com a raiva que eu estava sentindo daquele governo, né, daquele período. Então, Maldonado Torres vai dizer que com amor e raiva o condenado emerge, né, como um pensador, um criador, um ativista. Então, eu fui, através da minha pesquisa, uma ativista, né? E naquele mesmo período, né, o curso de letras em inglês da UNEL recebeu uma carta dos alunos concluintes do período. Nessa carta, os alunos expressavam as suas inquietações em relação ao curso, em busca de melhorias, não só do curso, mas da universidade. E aquela carta, ela me pegou de surpresa e me deixou muito abalada, não porque a carta tenha sido direcionada a mim, de forma alguma, ela foi direcionada ao curso, de modo geral, mas eu fui a quem mais senti a vontade de responder aquela carta, de buscar uma resposta para aquilo. E o que mais me afetou naquela carta foi saber que eu não estava, os alunos não me consideravam o que eu achava que estava do lado deles, e que eu poderia, sim, auxiliá-los nesse processo. Então, como diz Hux, eu cheguei à teoria desesperada, né, querendo compreender, aprender o que estava acontecendo ao redor e dentro de mim, e, mais importante, queria fazer a dor ir embora. Então, eu vi na teoria e na forma de pesquisa um local de cura. Então, foram esses pontos que me fizeram chegar na minha pesquisa, e aí esse processo de dor, de raiva, de sofrimento, eu vou chamar de intelectualidade emocional, né, que é essa habilidade de transformar as minhas emoções em algo útil, né, a favor da mudança. Pode passar. Bom, nós sabemos que as nossas universidades, elas têm suas raízes ainda, infelizmente, um histórico, né, de ocidentalização. As raízes são de universidades europeias, e aí eles silenciam esse debate sobre raça, sobre gênero, classe social. Infelizmente, isso não está só nos livros didáticos e nem só nas teorias, mas também nas nossas atitudes. A gente vê diariamente professores com atitudes racistas, e a gente precisa realmente de um projeto decolonial, de uma pedagogia decolonial, que mude, de certa forma, que desafie essa lógica dominante, né, e que resista de forma política, prática, teórica, sistêmica, cultural. Então, a minha pesquisa tem esse objetivo. Pode passar, Andrei. E aí eu trago aí os meus objetivos, né? O meu objetivo geral é refletir sobre o processo de desenvolvimento de práticas decoloniais na formação da professora pesquisadora, porque trata-se de uma pesquisa autoetnográfica, e dos professores de inglês da UNEAL, dos 2 campi em que eu atuo. E aí eu tenho alguns objetivos específicos, que são compreender quais são os efeitos da autoetnografia, né, como prática decolonial no fazer docente, analisar, numa perspectiva decolonial, os temas que permeiam a formação inicial de professores do curso de Letras em Inglês da UNEAL, e refletir, por meio das narrativas, tanto das minhas narrativas como dos meus alunos, né, os sentidos que vão emergir dessas práticas decoloniais na formação dos professores. Pode passar. Bem, assim como Rosanil, eu trago um quadro, né, de autores decoloniais que eu ando junto, né, de mãos dadas nesse meu processo. A gente tem visto muitas pesquisas decoloniais, mas que elas não estão de acordo com a agenda, né, da pedagogia decolonial. Então, é importante ressaltar que quando nós estamos dispostos a desenvolver uma pesquisa decolonial, é preciso andar junto com quem, de fato, tem um projeto decolonial, uma agenda política a favor dos marginalizados. Então, eu trago aí, dentro da pedagogia decolonial, né, a rede decolonialidade, que vai falar um pouco sobre
as práticas decoloniais, a pedagogia decolonial e os temas que eu vou tratar durante a minha pesquisa, né? A teoria racial crítica, a teoria das emoções, a pedagogia engajada, a educação democrática e libertadora, o feminismo matricêntrico. A maternidade não foi um dos temas que eu escolhi, mas que ela me atravessou durante a pesquisa e portanto, ela tinha que aparecer, sim, na minha pesquisa. A teoria feminista, a pedagogia do oprimido e o futuro ancestral e alianças afetivas são as teorias que eu utilizo. Além dessas, eu também cito os meus colegas, né, os meus colegas de LET, as pesquisas que foram desenvolvidas, né, durante esse processo. E eu acho isso muito importante, porque quando você decide fazer uma pesquisa decolonial, precisa, sim, começar do seu contexto local para o global. Pode passar. Bom, a minha pesquisa, ela está dividida em 5 partes. Eu faço uma metáfora do rio, e aí todas as partes, elas têm uma relação com o rio. Na introdução, eu intitulo Rios Vivos, né, quando eu faço um panorama geral sobre a pesquisa, né, as teorias que eu utilizo, os objetivos, as perguntas de pesquisa. Na metodologia, eu vou falar sobre o percurso de um rio, vou falar sobre como foi essa pesquisa, a minha trajetória educacional, né, o papel das instituições de ensino superior, a autoetnografia, agentes da pesquisa. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse termo, agentes, a carta aberta, as disciplinas e os instrumentos de pesquisa. É interessante falar nesse momento que eu sou aluna da escola, fui aluna da escola pública durante todo o meu percurso, desde a educação básica até o doutorado. Fiz graduação na UNEAL, fiz especialização no IFAL, mestrado e doutorado na UFAL. Então, cada uma dessas instituições é uma parte desse rio, né? A Nascente, a Foz, cada um dessa parte. E aí eu vou mostrando na minha tese como que elas foram importantes na minha formação, né? Nos capítulos de análise, eu faço teoria, metodologia e análise juntos, nos últimos capítulos. Então, meio que não divido. Eu explico como aconteceu, eu fundamento teoricamente e eu analiso. Eu falo sobre inspiração, né? Quem foram os professores, inspiração e desmotivação, que foram temas que foram surgindo nos textos dos alunos, nos diários dos alunos. Pedagogia do efeito borboleta, que foi uma teoria que surgiu na análise dos dados. Exclusão e inclusão, uso da translinguagem para fundamentar essa questão, e as influências da pandemia, porque eu entrei em 2020 e foi no início da pandemia, né? Então, eu também falo como a pandemia ela interferiu nesse processo de formação de professores. Em seguida, eu vou para as práticas decoloniais, né? Onde eu vou falar sobre vários temas. Falo sobre desigualdade, falo sobre xenofobia, sobre racismo, feminismo e sobre maternidade. E, por fim, eu intitulo Devolva-me o Fôlego. Eu vou falar sobre as considerações finais e o que é que surge a partir dessa autoetnografia. Pode passar. Bom, primeiramente eu vou falar por que eu escolhi a autoetnografia, né? A princípio, eu resisti bastante. Não foi amor à primeira vista, Sérgio. Eu li vários textos, várias pesquisas autoetnográficas que o Sérgio já havia orientado. Elas sempre me emocionavam, mas eu fui resistente à autoetnografia, porque não é fácil fazer autoetnografia, precisa de muita coragem. E eu ainda não tinha essa coragem de falar abertamente, de escrever abertamente, embora eu soubesse da necessidade de romper com essas barreiras e de trazer essa perspectiva mais emocionada para a academia. E eu diria que essa foi a minha escolha, a primeira escolha, que foi o estalo decolonial, foi a escolha pela autoetnografia. Foi um divisor de águas e foi no evento Autoetnografia Brasil que eu decidi fazer autoetnografia, porque eu percebi que eu tinha muito que contar com a minha história, que a minha história era muito potente, que eu vinha de uma realidade de muita luta e que eu precisava escrever sobre ela. E embora a autoetnografia me machucasse, me rasgasse, eu tivesse ali fosse muito doloroso esse processo, eu precisava também de cura, e foi a autoetnografia, o caminho, a metodologia que me fez realmente me curar daquelas minhas feridas, né, profissionais, pessoais,
E aí eu trago um quadro em que eu falo um pouco sobre as características da autoetnografia, né? Por que eu escolhi esse tipo de pesquisa, né? Ela foi uma opção decolonial e libertadora para mim, porque ela acaba descrevendo e analisando não só as minhas experiências pessoais, eu digo que a autoetnografia é um mergulho em si mesmo, mas é para falar sobre um oceano maior, né, que vai falar sobre outras questões sociais mais amplas. Ela vai sensibilizar os leitores para questões sociais. A escrita autoetnográfica ela é mais leve, ela é acessível, ela é significativa. Ela permite, né, um repensar crítico. Ela transforma não só o pesquisador, mas aqueles que participam e aqueles que leem. Né? Ela valoriza a subjetividade, a criatividade, as emoções. Então, por vários motivos, a minha escolha foi pela autoetnografia e foi uma escolha muito acertada. Pode passar. E aí, eu utilizo o termo autoetnografia emocionada, porque a minha autoetnografia ela está cheia de emoções, são minhas emoções, as emoções dos meus alunos, eu conto a história do meu pai, dos meus avós, da minha mãe, dos meus alunos, e essas emoções, elas não tornam a minha pesquisa menos científica, pelo contrário, são as emoções que humanizam, né, a pesquisa e tornam essa pesquisa tão relevante, né, no campo das ciências linguísticas e sociais. Também, uma das minhas grandes preocupações era como que uma professora de língua inglesa pode construir conhecimento responsivo a essas demandas sociais, pode transformar o mundo através da sua sala de aula, né? E eu entendi que a linguística aplicada crítica era o caminho. E dentro dessa linguística aplicada crítica, eu tinha uma linguística aplicada problematizadora, que é inquieta, que questiona mesmo, transgressora, que vai além daqueles limites, né, que são estabelecidos, e abraço também a linguística aplicada militante do Rosanil, né, que é aquela que abraça, que trabalha em conjunto, né, que é coletiva, que é sistemática, que resiste, e aí, a partir dessa resistência, nós podemos transformar a nossa realidade. Pode passar. Bom, gente, esse é o mosaico dos participantes da pesquisa, que eu vou chamar de agentes da pesquisa. E esse termo, ele tem uma história, né? Agentes é uma obra de arte da Rosane Paulino, que é uma artista brasileira, que denuncia questões de raça, de gênero, e aí eu utilizo o termo agentes pensando na referência do Nego Bispo, que vai falar que a gente precisa pegar as palavras do opressor, enfraquecê-las e utilizar as nossas palavras e empoderá-las. E o termo agentes é um termo que é muito utilizado no Nordeste. Então, substituo o termo participantes da pesquisa por agentes da pesquisa. E esse mosaico, ele é composto pelo rostinho de cada um dos 30 alunos participantes da pesquisa, dos 2 campi, das 3 disciplinas de linguística aplicada, língua inglesa 1 e expressão oral. E aí ele também tem um significado, porque na pesquisa, a pesquisa ela é composta por um todo, né, pedacinhos que formam um todo coeso, né? E ela também simboliza que nós, professores, nós somos compostos por todos os professores que passaram por nossas vidas. Então, todos os professores que passaram por mim, eles têm um pouquinho dessa fala minha, dessa minha pesquisa, desse meu pensamento, dessa minha forma de ser. Então, também faz referência a essa construção da nossa identidade. Pode passar. Bom, gente, eu gosto de citar essa fala do Mia Couto, que vai dizer que a contação da sua própria história tem um efeito terapêutico enorme sobre nós próprios e sobre os outros. Quer dizer, se eu escutar a sua história, eu fico melhor também. É uma espécie de um abraço que a gente dá. Então, eu vou contar um pouco da minha história, mais uma vez, para que vocês possam ser abraçados e, de certa forma, vocês se sentirem à vontade para contar a história de vocês também. Pode passar. Eu falo sobre, quando eu vou contar a minha história, eu falo sobre esse meu percurso, do pau de arara ao doutorado. E aí eu trago um pequeno vídeo, que são imagens, na verdade, e esse vídeo ele vai contar alguns momentos especiais da minha formação, desde da educação básica, que é quando eu saí do sertão, até o doutorado. Andrei, por favor, play aí no vídeo. Tem um videozinho? Aí, isso.
Ou então, essas imagens, elas representam momentos marcantes do meu percurso, desde a educação básica até o doutorado, e ele vai mostrar que a partir dessas vivências tão difíceis que eu passei, eu tenho sim uma responsabilidade social, porque a minha família, os meus professores, os meus alunos, a educação pública foi o alicerce para que eu chegasse até aqui. Então, a minha responsabilidade social é devolver ao ensino público o que eu recebi de melhor dele e lutar por uma universidade pública de qualidade, democrática e humanizadora. E é isso que eu tenho tentado fazer desde que eu me tornei formadora, uma professora formadora. Pode passar, por favor, André. Pode passar. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre quais foram essas práticas decoloniais para uma educação humanizadora que foram desenvolvidas durante a pesquisa. Foram várias práticas, vários projetos, várias oficinas, e aí eu escolhi 2 momentos para apresentar para vocês, né? O primeiro deles traz essa imagem, que vai falar sobre solidariedade como prática decolonial no combate às desigualdades sociais. Essa imagem, ela tem muito significado para mim, foi uma foto feita por mim, lá em 2019, na véspera de Natal, no ano que meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, a minha mãe, ela nos falou que meu pai falou para ela antes de falecer que tinha o desejo de ajudar algumas famílias que estavam passando fome lá no sertão. E esse era um hábito do meu pai. Sempre que ele sabia que tinha alguém passando necessidade, ele ia lá, fazia uma feira, como a gente chama no sertão, e ele ia lá doar para essa família. E quando ela falou isso, ela falou o nome de 6 famílias que ele havia mencionado, que gostaria de ajudar. Sabendo disso, eu e os meus irmãos, nós nos reunimos e nós conseguimos arrecadar alimentos e levamos para 30 famílias do sertão. E essa foi a primeira imagem que eu vi na primeira casa que chegamos. Essa imagem, ela me traz muita emoção, né? Porque trata-se de uma criança em uma situação vulnerável, né? Mas ela me traz também esperança, porque se eu consigo ver essa criança, enxergar essa criança, é porque eu estava ali, de certa forma, preocupada com a vida que ela estava levando. E aí, embora essa ação seja uma ação de solidariedade assistencialista e cristã, né, que foi algo que eu aprendi com meu pai, que ele me inspirou muito, eu sabia que, enquanto professora, eu não podia me limitar a esse tipo de solidariedade, que ela é importante, mas ela não é suficiente. Então, eu precisava ir além dessa solidariedade. Então, o meu papel de professora era desenvolver uma solidariedade que transformasse essa realidade, né? Então, foi isso que eu fui buscar fazer na minha pesquisa. Pode passar. E aí, durante as aulas, eu fui levando para os meus alunos algumas artes, e eu conheci em 2021 a arte do Gurgalen, que é um fotógrafo turco, e ele denuncia algumas questões de guerra, e eu selecionei algumas imagens. É muito difícil olhar para as imagens e não se emocionar, porque elas retratam uma realidade muito cruel que a gente vivencia, e embora esteja distante, essa realidade também está muito próxima da gente, se nós olharmos além da bolha que vivemos. E aí eu trouxe essas imagens, mostrei na sala de aula, os alunos se emocionaram muito, alguns choraram, outros precisaram sair da sala de aula para se recompor. E isso mostra que o trabalho com imagem realmente sensibiliza, é uma prática decolonial, e eu pude afetar os alunos, né, através dessas imagens e fazê-los refletir sobre essa realidade. E é uma realidade que fala sobre saúde, sobre educação, sobre segurança, que para mim são temas importantes para que a gente tenha, de fato, uma sociedade mais justa e igualitária. A partir dessa aula em que nós discutimos essa realidade, pode passar, eu propus que os alunos fizessem a mesma coisa e que eles fossem além dessa bolha que eles vivenciam, e que eles registrassem essa desigualdade presente na vida deles. Então, eu trouxe aí 3 imagens, que foram imagens de 3 alunas, da Elizabeth, da Liz e da Camila, que elas produziram a partir da realidade em que elas vivenciavam. Então, a primeira imagem, ela foi desenvolvida pela Elizabeth, e ela vai falar sobre locomoção, né? Ela está no ônibus e ela pergunta, where are you? Em que lugar você está, né?
A segunda foi feita pela Liz, ela era recenseadora do IBGE, e ela registrou esse banheiro improvisado e pegou uma foto de outro banheiro para fazer esse contraste, e ela questiona em inglês os textos, essas imagens foram compartilhadas no grupo, quantos banheiros com chuveiro e vaso sanitário você tem. E a terceira é a imagem da Camila, que ela mostra 2 pratos, né, vai falar sobre a insegurança alimentar, o prato dela, cheio de alimento, e um prato vazio, e aí ela pergunta quantas pessoas não têm o que comer todos os dias. E aí o que é que me chama a atenção, inicialmente, nessas imagens, é o fato de todas elas terem feito perguntas. Pode passar, André, porque aí eu tenho uma análise dessas perguntas, né? E essas perguntas, elas fazem reflexões sobre elas e sobre os outros, né? Porque onde você está, né? Em que lugar você ocupa, quantas pessoas, então isso mostra uma preocupação delas e do coletivo. Então, mudou a forma não só de enxergar o mundo como a mim mesma, foi a fala da Aurora, a partir desse processo de justaposição de imagens, né? Muitas vezes estamos apenas vivendo de uma forma automática, e as aulas com a professora Joyce pareciam despertar. Sentia como se a professora falasse: ei, turma, isso aqui está acontecendo no mundo, o que vocês vão fazer para mudar? E eu me sentia parte de um todo. Então, de certa forma, essas atividades faziam com que o aluno tivesse empatia e se sentisse parte, né, desse mosaico que se responsabiliza pelas desigualdades sociais. Então, elas fazem uso da legenda. Então, Freire vai dizer que, das perguntas na legenda, Freire vai dizer que o início do conhecimento é a pergunta, porque quando eu pergunto, eu vou atrás de uma resposta, e elas fazem isso nas seus trabalhos. E o uso da arte, né, como abordagem decolonial, que é a criação artística, segundo Maldonado Torres, são modos de crítica, né, de autorreflexão. Pode passar. Bom, a partir dessa aula e desse momento, eu pude perceber nos diários dos alunos, vários relatos dos alunos, que eu consegui o meu objetivo, que era fazer com que eles tivessem uma solidariedade que fosse além daquela solidariedade inicial que o meu pai me ensinou, mas uma solidariedade que humaniza, né? Liz disse: eu aprendi em como eu poderia contribuir para melhorar o mundo, quais atitudes eu deveria tomar, o que eu poderia fazer para ajudar o próximo, e em como eu posso estudar, pesquisar sobre temas sociais. Então, isso diz respeito a uma solidariedade que reconhece o outro de forma recíproca, a solidariedade ética, né, que respeita as subjetividades do outro, a solidariedade política, né, que denuncia o colonialismo e valoriza o bem comum. Em suma, a solidariedade como conhecimento, né, que emancipa e que nos possibilita questionar e desafiar as imposições coloniais e construir relações mais harmoniosas em sociedade. Pode passar. Gente, eu não sei quanto tempo eu tenho. Alguns minutinhos. Eu vou falar muito breve dessa parte, que é a parte sobre feminismo matricêntrico, que foi um tema que me atravessou durante a maternidade, né? Eu tive, durante a produção da tese, eu tive a minha filha em 2021, então, no meio do doutorado, eu tive uma filha, e tudo isso mexeu muito comigo, e eu precisei trazer o tema maternidade para a minha pesquisa. E aí eu fui refletir sobre a história da minha mãe, né, o quanto a minha mãe ensinou. Minha mãe chama Dona Rosa, ela tem 5 filhos. Nessa imagem aí vocês têm 4 dos 5 filhos dela, porque a mais nova, a caçula, ainda não tinha nascido nesse período. Nesse período, a minha mãe, ela fazia um curso de auxiliar de enfermagem, e era o sonho dela fazer participar dessa ajuda comunitária e ser um agente de mudança, participar desses momentos, assim, era o sonho da minha mãe. E ela começou a cursar a auxiliar de enfermagem, e quando faltava apenas uma semana para terminar o curso, a minha mãe desistiu, porque ela não tinha mais com quem contar para que pudesse cuidar dos 4 filhos dela. E aí, quando ela desiste do seu sonho, eu penso em várias mães que desistem dos seus sonhos diariamente, porque não tem uma rede de apoio, porque não existem políticas públicas voltadas para essas mães, porque a sociedade acha que a responsabilidade é somente da mãe, né? E isso dói muito, e ainda vivenciei isso durante muito tempo, usando
o discurso do mito do amor materno, que a mãe tem que deixar tudo para cuidar dos filhos. Só que quando a mãe sai de casa para trabalhar, para estudar, ela também está pensando nos filhos, ela também está pensando no melhor para os filhos dela, né? Então, foi a partir daí que eu fui escrever sobre, pesquisar, ler sobre maternidade, e eu desenvolvi uma oficina de fotografia junto aos meus alunos do Campus 1. Eu convidei a minha irmã, que é professora de língua inglesa e fotógrafa, e aí ela deu uma oficina explicando como fazer fotografia, como editar, e ao final dessa oficina, nós fomos convidados a sair no campus e registrar o que chamasse atenção. E os alunos fizeram isso, né? Nós temos os registros dos alunos, e essa foi a imagem que eu registrei, foi o que me chamou a atenção. Foi ver duas crianças com idade de 5 e 3 anos se alimentando na frente da sala de aula da mãe. E isso me comoveu muito, porque eu sou mãe, porque eu vivenciei isso durante muito tempo. Eu precisei levar minhas filhas para a universidade por falta de rede de apoio. E essa imagem, ela mostra uma sociedade que ainda precisa de cuidar das mães, de cuidar dessas políticas, para que as mães elas tenham acesso, elas possam continuar os seus estudos de trabalho, elas possam avançar também nas suas carreiras, né? Atualmente não há nenhuma lei que impeça que as mães levem os filhos à universidade, né? Pelo contrário, tenho visto um movimento muito bacana, né, de acomodar essas crianças, né, de uma forma mais respeitosa na universidade, nas escolas, né, mas é preciso mais. E é preciso que nós, professores, pesquisadores, desenvolvamos pesquisas que tratem dessas temáticas para que a gente possa mudar essa realidade e que a gente não tenha uma universidade colonizadora e excludente para essas pessoas. Pode passar. Aí eu trago para vocês algo que mexeu muito comigo, que foram falas de colegas da universidade que, infelizmente, ainda tem esse pensamento colonizador, que dizia assim: eu não sei como uma mãe, uma pessoa nessas condições faz doutorado. Isso é uma fala bem sutil, mas ela mostra como a universidade ela não está preparada para todas essas diversidades de pessoas que entram na universidade. E não bastasse essas falas que machucavam, eu sentia isso em casa, com a minha ausência, né? A minha filha, ela, ao final de um dia exaustivo, né, lendo, escrevendo a tese, a minha filha entregou esse bilhete com um chocolate e nele dizia: termina essa tese logo. Então, quando eu recebi isso, eu chorei bastante, eu senti muito, porque aquilo mostrava que eu estava faltando eu estava causando uma ausência para minha filha, mas em seguida eu lembrei da história da minha mãe, que desistiu, que hoje não tem profissão, é dona de casa, mas que desistiu do seu sonho, mas que poderia ter continuado se ela tivesse uma rede de apoio. E, felizmente, eu tenho uma rede de apoio, e enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou pesquisando, enquanto eu estou trabalhando, as minhas filhas estão seguras, estão com alguém de minha confiança, e que se eu estou aqui é porque eu estou buscando o melhor para elas. O Boa Sorte do texto da minha filha faz com que eu tenha coragem de continuar, que é um incentivo para que eu, enquanto mãe, continue meu trabalho. Porque Beisman vai dizer que só quando ambição deixar de ser um rótulo que as mulheres deveriam encarar como um negativo, é que seremos livres para sonhar alto e sermos quem somos de verdade. Né? Pode passar. Então, é preciso desenvolver, sim, esse feminismo matricêntrico, né, que mostra que esse tema, maternidade, é merecedor de investigação, né, que a maternidade não é e não deve ser responsabilidade exclusiva das mães, né, que o centramento da criança que define grande parte do conhecimento e ativismo sobre a maternidade, né, e esse feminismo matricêntrico ele vai contrapor a instituição patriarcal, né, e opressora, e ele compromete-se com a mudança e com a justiça social. Pode passar. Bom, durante a minha escrita, eu faço uma metáfora, né, a metáfora do rio,
com a formação dos professores, porque eu acho que tem muito a ver. Eu tenho uma relação muito íntima com o Rio, né? Eu cresci à beira do Rio São Francisco, então tem uma história de vida com o Rio, e eu acho que ele tem uma relação muito interessante com a formação de professores. E aí isso vai surgir no final, nas minhas considerações finais, que é essa incompletude da formação docente, essa necessidade de estar sempre buscando novas águas, né? Novas profundidades. Que o trabalho docente deve ser um trabalho coletivo, né, de contra-colonização, né, quando a gente confluencia, quando a gente se junta, quando nos unimos, a gente deixa de ser a gente passa a ser a gente e outra gente, né, a gente rende. E o potencial da profissão docente, né, Krenak vai dizer que os cursos da água são capazes de percorrer longas distâncias, de encontrar novos caminhos, de mergulhar dentro da terra e, por que não, de voar. Então, nós, professores, também temos o potencial de voar e de ir além. Pode passar. Bom, eu concluo a minha fala com o título Devolva-me o Fôlego, a imersão de uma professora. Essa foi a última fala do meu pai para mim, quando eu tirei da ambulância e levei para o hospital. Meu pai infartou. E eu confesso que eu me senti da mesma forma durante muito tempo na escrita da minha tese, por todas as dificuldades que eu enfrentei, a pandemia, a gravidez, a falta de afastamento, né, de reconhecimento da minha necessidade, e muitas outras questões, como ansiedade, enfim. E a autoetnografia, ela foi fundamental para que eu me curasse de muitas coisas, de muitas questões que me machucavam. Pode passar, André. Através da autoetnografia emocionada, eu pude me conhecer melhor e começar esse processo de autodecolonialidade. Eu só consigo mudar o outro quando eu começo por mim, quando eu faço esse processo de dentro para fora, né? E eu desenvolvi essa intelectualidade emocional, que foi transformar as minhas dores, a minha raiva, a minha angústia, em algo útil, em algo que eu possa mudar, que eu possa transformar, que possa ser melhor para a sociedade. Então, a minha pesquisa é uma força política, né, capaz de transformar não só a mim, mas aqueles que leem, aqueles que pesquisam, né? E um dos pontos principais foram as emoções, foi acolher as emoções, que é algo que a universidade não faz, que a academia não faz, e que é preciso, sim, considerar as emoções como algo importante para a pesquisa. E dentre elas, o amor, né? E aí eu vou usar a fala da Hooks, que vai dizer: no momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à liberdade e a agir de maneira que nos libertem e aos outros. E aí eu finalizo, de fato, a minha apresentação com a mensagem de uma aluna, a Elise, que eu acho que ela resume a minha pesquisa. No final, ela enviou essa mensagem para mim, ao final da pesquisa, e diz assim: professora, eu queria conseguir traduzir em palavras o quão inspiradora sua existência é para os alunos. Não apenas sua docência, porque nós sabemos que no final do dia você é a pessoa maravilhosa e empática que está na sala conosco. Um dia espero ser um professor exemplo para os alunos como a senhora é para a gente. E é de coração que falo isso. Quando eu conquistar meus objetivos, lembrarei das suas aulas e como me inspirou. Acho que pelas mensagens que a senhora vai receber, vai ver que é unanimidade entre os alunos. Sua metodologia e amor pela profissão mudaram totalmente nossa visão para melhor. E só alguém que ama muito o que faz, ama a educação, consegue ser assim. Então, muito obrigada a vocês pela atenção. Foi um prazer enorme compartilhar minha pesquisa.